A morte de Cristo revela a glória da obra de Deus. Muitas vezes nós enfrentamos dias como esses. Eu gosto muito de como Deus, mediante a sua glória, a sua presença, constrói o nosso imaginário na nossa vida. Essa intencionalidade de entendermos a morte de Cristo como ela é. Eu não sei se você tem passado por situações difíceis, mas dias como esses, nublados, complicados, onde numa sexta-feira da paixão, onde nós somos convidados a lembrar da obra de Cristo, nós também podemos nos deparar com momentos na nossa vida onde as coisas estão nubladas, onde as coisas estão difíceis, onde a nossa vida tem vivido momentos complicados. Quando eu olho para a palavra de Deus, a morte de Jesus, o sacrifício de Cristo, me faz pensar sobre duas perspectivas. Primeiro, Deus, por tanto amar a nossa vida, Ele entrega seu único filho para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. A Bíblia nos descreve que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, em Romanos 3:23 e em Romanos 6:23. Quando nós olhamos essa perspectiva, Paulo falando para a igreja, ele está dizendo, olha, não existe possibilidade de, como seres humanos, nós cavarmos ou alcançarmos a salvação a não ser pelo sacrifício de Cristo. Nós entendemos como cristãos que nós estávamos destituídos e por meio da graça nós agora somos aconchegados a essa oportunidade de redenção. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos essa primeira perspectiva. Mas a segunda perspectiva é olharmos para a entrega e para o sacrifício de Cristo, entendendo que a justiça e a santidade de Deus não poupou o sacrifício de Jesus. Eu não sei se você já pensou dessa forma, mas eu por muito tempo fiquei pensando, imaginando, dizendo, Deus, por que o Senhor não oportunizou de outra forma? Por que não fazer de outra maneira para que Jesus fosse... salvasse a humanidade? Por que não fazer dessa ou de outra forma? Por que não salvar a humanidade sem que Jesus precisasse morrer? Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Romanos 8, diz assim a palavra de Deus: que diremos então, à vista destas coisas? Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos o entregou, será que não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada, como está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A entrega de Jesus, o sacrifício de Cristo, a morte de Jesus nos deixa claro o entendimento que nós somos amados por Deus, mas a santidade de Deus não poupou o sacrifício de Jesus. Não poupou a morte de um inocente por nós que éramos pecadores. E essa sexta-feira precisa nos lembrar isso. Essa sexta-feira precisa nos lembrar que existe um sacrifício que redimiu a nossa vida. Nós não somos redimidos pelos nossos méritos. Eu e você, meu irmão, não temos a possibilidade de achar que são os nossos méritos que redimem a nossa vida. Porque se eu e você acharmos que são os nossos méritos que redimem a nossa vida, nós tentaremos fazer boas coisas a vida inteira e ainda assim acordaremos no inferno um dia após a nossa morte. Mas acordaremos no inferno no dia após a nossa morte. Mas, como a palavra de Deus nos diz, nós temos a oportunidade de viver para manifestar a glória do Senhor e de sermos justificados por aquele que não poupou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que nós também pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Então eu quero que você
pense sobre isso. Sexta-feira da Paixão, como nós, no nosso calendário destacamos, não é para termos mais um feriado. Não é para comemorarmos mais um dia onde podemos descansar, onde podemos estar em casa, ou alguns estão fechando o ciclo aí da quaresma. Não é sobre isso, mas é sobre o entendimento que Jesus se entregou por nós. Aquele que não tinha pecado se integrou por pecadores. Aquele que não tinha nenhuma mácula, nenhuma ruga, aquele que não tinha imperfeição, se entregou por seres imperfeitos que por muitas vezes desobedecem a Deus, por muitas vezes tendem em agir da sua própria maneira. Então entenda isso, você é muito amado. Deus, por tanto amar, derramou seu único filho por você. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, ele entregou o seu filho. Mas João 3, 17, 18 diz, olha, Jesus não veio condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. Nós, dos nossos próprios pecados, na nossa própria consciência, nós já estamos condenados. Mas em Cristo, nós temos a oportunidade de viver, mesmo em dias nublados como esse, uma esperança viva em Deus. Então entenda isso, você não é chamado para viver mediante seus próprios méritos não os levará a ser aconchegado de Deus, a ser chamado de filho de Deus. Mas em contrapartida, Deus não poupou o seu filho, mas antes ele o entregou pela mim e pela sua vida, meu irmão. Que esplendorosa graça entendermos que Deus entregou o seu filho pela mim e pela sua vida quando ainda éramos pecadores. E aquele que, como o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 8, aquele que não poupou o seu único filho, consigo ele não dará todas as coisas que precisamos? Então entenda, talvez a sua vida esteja nublada. Talvez o seu momento de vida não esteja um momento de vida muito fácil. Mas nós temos a oportunidade de confiarmos na palavra de Deus, que declara para mim e para você que nós somos muito amados, que nós não devemos confiar nos nossos méritos, mas que o Deus que não poupou o único filho perfeito, maravilhoso, gracioso que ele tinha, mas que ele entregou por mim e por você, esse Deus é aquele que nos dá a oportunidade de vivermos de uma forma diferente. Então eu quero te convidar nessa sexta-feira da paixão a refletir exatamente sobre isso, a refletir que o preço foi alto pela mim e pela sua vida. O preço de sangue foi um preço muito alto. Mas nós temos essa graça de um Deus se entregar para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Essa é a maior glória que temos. Nós não nos gloriamos em sermos bons profissionais, em sermos boas pessoas, em sermos pessoas que fazem coisas legais. Nós não nos gloriamos nisso. Mas a nossa glória está em sermos amados por Deus e em Jesus ter morrido pela mim e pela sua vida. Então eu quero te convidar a passar essa sexta-feira com esse entendimento. Você é muito amado por Deus, mas o nosso Deus, ele não poupou o seu único filho para que nós tivéssemos a oportunidade de redenção. E nós precisamos entender que essa oportunidade vem por meio do nosso posicionamento. Nós não fomos chamados para viver de forma rasa. Nós não fomos chamados para viver confiando nos nossos méritos. Nós não fomos chamados para viver confiando que nós podemos ser boas pessoas por nós mesmos. Mas nós fomos chamados para confiar, depender e recebermos uma nova vida por meio de Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo que se entregou por nós é aquele que nos transforma por meio do seu Espírito e nos faz viver coisas extraordinárias. Então entenda e compreenda de uma vez por todas, você foi chamado para viver o extraordinário de Deus, para viver o extraordinário amor, a maravilhosa graça e compartilhar de tudo aquilo que Deus colocou sobre a mim e sobre a sua vida. Então os dias nublados servem para nos lembrar que aquele que enfrentou dias como esse é o mesmo que nos dá a oportunidade de viver o sobrenatural. Aquele que passou por momentos de extrema dor e angústia é o mesmo que nos dá a oportunidade de vivermos para glorificar e para honrar ao teu nome em todo o tempo. Então viva isso. E esse é o convite de Deus para mim e para você, meu irmão. Deus te abençoe, que você crie essa consciência, que no domingo, quando celebrarmos o tempo de ressurreição, você possa, com a consciência daquilo que Deus fez,
entender que você é chamado para viver algo sobrenatural. E que Deus te abençoe.